Ele completa aqui E também. mais, é dado ao julgador rever o contrato, por exemplo, reduzindo o percentual de comprometimento dos vencimentos do consumidor e, por outro lado, prorrogando o prazo de amortização da dívida com incidência de juros e encargos pactuados. E parece que a via é de mão dupla. O dever de boa-fé é um dever imposto ao banco, mas também imposto ao correntista. Exatamente. É imposto ao credor, mas também é imposto ao devedor. Então me parece, o professor Antônio Menezes Cordeiro escreve como ninguém a respeito disso. Princípio da boa-fé é princípio cardeal do direito, mas não que se aplique apenas com relação ao mais forte para o mais fraco, na via contrária também. Então nós podemos imaginar uma situação que o sujeito diz, bom, eu não tenho condição de assumir esse pagamento, de fazer esse pagamento, mas pouco me importa, o que me importa é o crédito agora. Recebo o dinheiro, gasto e ponto final. Me parece que essa atitude não é uma atitude pautada pela boa-fé. A solução, portanto, é o exame das circunstâncias do caso concreto. O que levou a contrair o financiamento, a causa, nós no direito brasileiro temos uma resistência muito grande contra o exame da causa negocial. Mas é importante saber em quais condições, por quê. É possível que o juiz vá rever o contrato, não só possível como preferível. O direito brasileiro diz, é preferível que o juiz reexamine o contrato e torne-o mais equilibrado, mais equitativo, em uma paridade maior, do que ele simplesmente anule o negócio jurídico. E aí eu invoco o artigo 51, inciso 4 do CDC, que é bastante claro. São nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Portanto, se o banco ciente de que 80%, 90% do patrimônio está comprometido e ainda assim concede o crédito, não me parece que ele tenha agido também em boa-fé e com equidade. Portanto, é a análise do caso concreto. Mas isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Há 2000 anos a humanidade examina, vale o lex ou vale o jus? É a lei ou a justiça? Esse é um problema que não tem solução, não tem fim, mas é próprio da atividade jurisdicional. A insegurança, aspas, ou a justiça ajustada à realidade do fato, o Romano já dizia, do fato, o direito. Do fato decorre o direito. Não há muita saída, não há, me parece que é isso. É por aí mesmo. Olha, a questão que o Tedeschi também coloca, é dado ao julgador rever o contrato, por exemplo, reduzindo o percentual de comprometimento dos vencimentos do consumidor e, por outro lado, prorrogando o prazo de amortização da dívida com incidência de juros e encargos pactuados. É possível isso. E o Antônio Carlos também, o Antônio Carlos Francisco completa, Alexandre. Mas não é o consumidor que melhor sabe das suas condições econômicas, não cabe aí investigar se não foi leviano ao contratar acima de suas possibilidades? Por isso que a boa-fé é uma via de mão dupla. Por isso que por vezes é necessária a análise do caso. Com relação à nulidade do contrato, nós temos o parágrafo 2º do 51 do CDC. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Portanto, respeitado, evidentemente, entendimento contrário, é possível analisar a abusividade de uma cláusula. Há um outro fator, doutor Roque, que eu acho fundamental que o juiz de primeiro grau e de segundo grau também não perca de vista. A questão da posição dos tribunais superiores a respeito da matéria. Porque, no mais das vezes, o processo irá até o STJ e nós sabemos que a posição já é firme em muitos pontos. Então, especialmente, aí dou o exemplo, com relação a juros moratórios, com relação à comissão de permanência, com relação a percentual de juros. Então, é possível também, é preciso, não sei qual a posição do senhor, não criar expectativas que inevitavelmente vão se frustrar. É verdade. A gente não deve atuar de forma
dar a entender que as coisas ficarão mais fáceis, né? Porque o juiz vai ser bonzinho, ou vai compreender a situação de penúria, que o consumidor foi reduzido quando assinou aquele contrato. E eu tenho aqui, dentro dessa linha de argumentação, o que pergunta o Marcelo Eduardo de Souza. O Marcelo fala assim: na maioria das ações, principalmente de cheque especial, o que se vê é que o autor devedor simplesmente gasta um volume de dinheiro muito superior ao que possui e depois, singelamente, pretende que se cobre sobre os valores gastos taxa de 1% ao mês. Bom, aqui, dentro daquele pressuposto da boa-fé que deve imperar na conclusão do contrato, se ficar evidente, pelas circunstâncias do caso concreto, que esse princípio foi violado pelo consumidor ou pelo cliente, é evidente que o juiz deve levar isso em conta e não dar razão ao cliente, se dar razão ao banco. Ninguém aqui está traçando regras rígidas de conduta para o juiz. Aquilo que eu disse no início, volto a repetir. O juiz do século XXI, ele tem uma ampla liberdade para decidir, para dizer o direito no caso concreto. O Código Civil representa um avanço nessas questões envolvendo a sociabilidade. Um avanço maior ainda do que o Código do Consumidor. Então, o juiz está equipado pela lei para, em cada caso concreto, verificar onde existe ou onde não existe abusividade. E mais do que nunca, Alexandre, a gente se impressiona muito, e talvez vocês vão se impressionar com o que eu vou falar. Existem milhares de ações, né, principalmente no setor que eu trabalho. Eu estou no Direito Privado 2, que trata exatamente de contratos bancários. Então, lá nós temos milhares de recursos para serem examinados, né, com base nesses temas todos. Mas eu, particularmente, eu vejo cada caso como sendo um caso, Alexandre. Não dá, nesse setor, não dá para fazer, como acontece em outros setores, aquelas decisões padronizadas. Porque o exame da questão envolvendo aquele autor, aquele contrato, é totalmente diferente da circunstância existente num outro processo. Então, o juiz de segundo grau, e acredito que no primeiro grau também, ele deve ter essa preocupação de ver cada caso, refletir sobre as questões que estão sendo debatidas, as circunstâncias daquele caso, e depois proferir a sua decisão. Acontece que aqui em São Paulo, diante dessa quantidade de processos, isso é notório, né? Tanto no primeiro grau como no segundo grau, nós somos forçados a criar aqueles modelos para facilitar o trabalho e aumentar a produtividade, porque, como vocês sabem, nós somos obrigados, tanto no primeiro grau como no segundo grau, a preencher por horas e horas aqueles questionários estatísticos que são remetidos para Brasília, a fim de darmos uma satisfação para o Conselho Nacional de Justiça a respeito da produtividade de cada um de nós, tanto no primeiro grau como no segundo, isso acontece. Isso é mais um sinal dos tempos, Alexandre. Quando que antes, a minha geração, por exemplo, quando eu ingressei na magistratura em 1976, ninguém pensava em que o juiz deveria publicar estatística a respeito da sua produtividade. Isso era um assunto que ficava preso entre o juiz e a corregedoria. Não havia nenhuma divulgação, mas hoje não é, Edson? Hoje isso é público, todo mundo fica sabendo, é publicado num órgão de controle externo. Então, qual deve ser a postura do juiz de hoje? Deve ser uma postura transparente, clara, mostrando que, no caso concreto, ele decide da melhor forma que lhe parecer diante das circunstâncias de cada processo. Claro que ele pode tirar de um outro caso já julgado os precedentes da jurisprudência, os precedentes da doutrina. Pode acontecer de ter casos semelhantes, onde ele vai utilizar o trabalho já feito, graças aos recursos da informática. É claro que isso acontece, mas ele não deve se preocupar com as